Então vamos lá. O tema de hoje, então, a gente vai trabalhar o princípio da priorização, ou mais especificamente, como a gente gosta de definir, a regra do 80-20, ou como fazer o 20% que vai gerar 80% dos resultados. É bastante resultado, certo? Quando a gente fala de produtividade, ou quando a gente fala de gestão de tempo, gerenciamento de tempo, administração de tempo e tudo isso, eu acabo sendo redundante, repetindo todos esses termos realmente para definir uma coisa só, né? Porque quando a gente fala de gestão de tempo já define administração de tempo, gerenciamento de tempo e outros subterfúgios. Mas no caso do princípio da priorização, que é o que vai ser abordado hoje, esse princípio é o princípio que, no meu ponto de vista, é um dos princípios mais importantes para você conseguir atingir o 8-4. Para você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, esse é um dos princípios mais importantes. E daqui a pouco eu já vou abordar com você aqui por que eu acredito nisso. E, obviamente, não é só um princípio, eu sempre repito isso, mas eu gosto de fixar, não é só um princípio que ajuda a pessoa a atingir o 8-4. Não é só um princípio que faz a pessoa atingir o 8-4. Os princípios em conjunto, trabalhando juntos, um contribuindo com o outro, é o que faz você atingir o 8-4. Os princípios, os fundamentos para que você gerencie o seu tempo e assim você consiga atingir o 8-4. E daqui a pouco isso vai ficar mais claro, porque eu vou fazer uma conexão com você quando eu for explicando realmente o princípio da priorização, e você vai perceber que ele tem link com vários outros princípios e que os princípios têm conexão, como eu já havia abordado também anteriormente em outras aulas, onde eu falei sobre outros princípios também que vão te ajudar para que você atinja o 8-4. Bom, o princípio da priorização, no meu ponto de vista, ele é o princípio mais conhecido pela maioria das pessoas. É bem provável que talvez você conheça, você que às vezes já tenha se interessado pelo assunto da gestão do tempo, você já tenha lido artigos, você já tenha assistido vídeos ou ouvido falar sobre esse princípio da priorização. Obviamente, ele tem outros nomes, outras pessoas, né, que utilizam de outras metodologias, de outras formas de ensinar, utilizam ele como técnica e até mesmo porque realmente ele é muito eficiente e muito poderoso. O princípio da priorização é um princípio que é baseado na teoria de Pareto. Pareto tem um livro, né, o princípio de Pareto, ou princípio 80-20, ou regra 80-20, se você preferir, princípio 80-20, regra 80-20. O Pareto, quem que é ele afinal, né? Ele é um estudioso onde ele observou o seguinte. Ele primeiro fez uma análise com árvores. Então, o que o Pareto fez? Ele começou a analisar as árvores. Ele percebeu que em um ambiente, né, eu estou dando um exemplo aqui, não, mas realmente só para trazer para você clareza do que o Pareto fez. Ele observou que, por exemplo, em um lugar onde tinha 100 árvores, né, um ambiente tinha 100 árvores naquele ambiente. Apenas 20% das árvores, ou seja, 20 árvores, eram responsáveis por gerar maior fruto, enquanto os outros 80, as outras 80 árvores não geravam tanto fruto assim. Apenas 20 árvores geravam basicamente grande parte dos frutos das outras 80 árvores, apenas 20. Ou seja, 20% fazia diferença ali, enquanto os outros 80 em relação a fruto não fazia tanta diferença assim. Então, ele percebeu que esse princípio do 80-20, que essa regra poderia ser adaptada e aplicada para diversos contextos da nossa vida, em diversas esferas da nossa vida.
A mesma coisa pode se aplicar, esse mesmo princípio pode ser aplicado na leitura de um livro. Então, se você está lendo um livro, 20% daquele livro é responsável por todo o conhecimento que você vai adquirir daquele livro. 20% daquele livro é o essencial, é relevante, é importante. Os outros 80% não é tão relevante, não é tão importante. Não é que não é tão importante, tá? Mas é que o essencial realmente vai ser os 20%, que vai te trazer o conhecimento, que vai te trazer técnicas, que vai te trazer informação que você precisa para a sua vida ou para aquilo que você está buscando de intenção ao ler aquele livro. Então, você pegando esse princípio, você analisando ele bem na sua vida, você vai perceber que você pode aplicar ele também para o gerenciamento do seu tempo, para que você possa aumentar a sua produtividade. E esse mesmo princípio, ele é abordado em vários outros livros, tá? É claro que a gente utiliza nomes diferentes, termos diferentes, metodologias diferentes, mas, de certo modo, o propósito final é sempre o mesmo. É fazer primeiro o que é mais importante, é o que é mais importante, é o que é mais relevante, o que é mais prioritado, o que é essencial, o que é fundamental. E por falar em fundamental, é isso que eu fiz. Eu percebi que tinha várias técnicas de gestão de tempo, de produtividade, mas apenas o que eu tinha que fazer é observar os princípios que realmente eram mais relevantes, reunir eles para realmente fazer com que as pessoas colocassem em prática para gerenciar o tempo delas e assim elas atingirem o 8-4. Ou seja, quando você pega o que é essencial, o que é fundamental, o que é princípio, o que é importante realmente, você consegue ter mais resultado. Ou seja, quando você tem acesso ao 20% que vai te gerar 80% dos resultados. Então, o princípio da priorização que eu vou abordar com você é baseado na teoria do Pareto. É baseado nessa regra dele do 80-20. Então, se eu vou te ensinar esse princípio, eu aprendi com ele. O crédito deve ser dado para ele. Eu estou repassando aqui para você o que eu aprendi com ele, no livro dele, na metodologia dele. Então ele merece esse crédito realmente. Aliás, vários princípios que eu compartilho com as pessoas realmente aprendi com grandes mestres, em livros, em obras, em workshops. Então eu tenho a oportunidade de aprender e colocar em prática na minha vida e depois compartilhar com as demais pessoas realmente esses estudos, esses métodos e essas técnicas que são bastante eficientes. Mas essas pessoas merecem realmente o crédito e que a gente sempre mencione o nome delas. Elas estudaram, né? Elas se dedicaram, né? Então, o Pareto, ele é essa pessoa que eu utilizei como base para esse princípio da priorização. Daqui a pouco eu vou mencionar outra pessoa também muito importante, mas o que seria o princípio da priorização? O princípio da priorização é você realizar as suas tarefas em uma ordem de importância. Primeiro, o mais importante. É você organizar e o princípio da priorização é você organizar e realizar as suas tarefas em uma ordem de priorização, em uma ordem hierárquica, ou seja, primeiro a tarefa importante. Tenho 10 tarefas para poder fazer no meu dia. Ótimo, vamos ver quais que são as tarefas mais importantes. A primeira tarefa, né? A primeira tarefa realmente tem que ser a mais importante, depois a segunda. E assim a gente vai organizando hierarquicamente 1, 2, 3, todas as tarefas numa ordem de
importância. A 10ª tarefa, obviamente, não é a tarefa menos importante de todas. E a primeira é a mais importante de todas, e assim gradativamente. E dessa forma, você consegue ter muito mais eficiência. Por quê? Porque você começando pela tarefa mais importante do seu dia, você consegue ali o seu pico de energia físico, mental e emocional tendencialmente está mais alto, ou seja, você está com mais energia, então a sua dedicação na tarefa tende a ser maior, e é a dedicação e a energia que realmente a tarefa merece. Por quê? Porque ela é a tarefa mais importante. E outra coisa, se não der tempo de realizar as demais tarefas do seu dia, por exemplo, a tarefa 10, a tarefa 9, por exemplo, né, nesse exemplo que eu trouxe, tudo bem. Se não der para fazer as outras, tudo bem. Eu já fiz as tarefas que, no meu ponto de vista, eram as tarefas mais importantes. E você pode pegar esse princípio da priorização e colocar em prática para as tarefas gerais que você vai realizar, se você faz uma lista geral de tarefas, ou se você vai fazer uma lista específica, por exemplo, para estudar. Eu vou ver aqui tudo que eu tenho para estudar e vou organizar uma lista de tarefas de estudo. O que eu tenho que estudar primeiro? Você organiza por ordem de estudo. A mesma coisa no seu trabalho, a mesma coisa na sua casa, a mesma coisa na hora de liderar a sua equipe. O fato é que sempre que você for fazer uma tarefa, se pergunte: essa tarefa é a tarefa mais importante? Sempre organize as suas tarefas em uma ordem de prioridade, né? Hierarquicamente, uma ordem de prioridade. Primeiro, o mais importante. Isso também é mencionado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Esse é um dos hábitos das pessoas altamente eficazes. Essa questão de, primeiro, o mais importante. Tá certo? Outra recomendação de livro aí também. Sempre quando me lembram dos especialistas, né, desses livros, dessas obras, onde tem mencionado alguns dos princípios, realmente eu sempre comento. Né, porque realmente, de algum jeito, se eu ensino esse princípio, eu vou me recordando e vou compartilhando aqui essas recomendações que abordam realmente os princípios, que reforçam realmente o grande potencial que eles têm. Então, você vai utilizar esse princípio para que você realmente gerencie a sua energia, ou seja, coloque a sua energia para trabalhar no momento para a tarefa mais importante. Por quê? Imagine que você comece, imagine que a gente faz aqui o oposto, né? Imagine que uma pessoa faz o oposto do que eu estou recomendando aqui com a utilização do princípio da priorização. Imagina que a pessoa, ao invés de começar com a tarefa mais importante, né, com as tarefas que ela tem para fazer numa ordem de importância, ela faz uma ordem de anti-importância, ou seja, uma ordem das tarefas que não são tão importantes assim. E aí ela vai gradativamente da tarefa menos importante para a última tarefa, a tarefa mais importante. E aí chega no final do dia, ela vai fazer a tarefa dela mais importante, ela está completamente cansada, ela está completamente exausta, ela está completamente sem energia. E ela vai fazer a tarefa mais importante. A tarefa vai sair igual como no começo do dia? É bem provável que não. Por quê? Porque a eficiência dela está menor, a performance dela já caiu no final do dia. E aí ela vai começar e ela vai fazer a tarefa mais importante no final do dia. Isso é contraprodutivo. E a tarefa menos importante ela faz no início do dia. Agora, quando você define a tarefa mais importante no início do dia, a sua performance é melhor, a sua energia está num pico mais alto e tendencialmente a sua dedicação vai tender a ser maior para a realização dessa tarefa. E aí no final do dia, a tarefa menos importante fica por último. Aliás, se não der tempo de fazer essa tarefa menos importante, não tem problema, porque ela não é importante, ela não é responsável por fazer você gerar o resultado. Às vezes até é, mas em comparação às tarefas que você definiu para realizar primeiro, não.
Então, primeiro, o mais importante. Sempre priorize o que é mais importante. E agora, gente, né, a gente tem bastante exercício aqui para você. Agora, eu vou compartilhar com você a regra das 6 tarefas prioritárias. Por quê? Antes de compartilhar isso, eu quero que você entenda que existem 3 fases da priorização, tá? Quando você for priorizar as suas tarefas, é importante você compreender que existem 3 fases da priorização. Mas antes de compartilhar essas 3 fases para você poder organizar suas tarefas, né, em uma ordem de priorização, o que eu vou recomendar para você primeiro? Que você entenda uma regra, que é a regra das 6 tarefas prioritárias. E o que isso significa? Essa regra das 6 tarefas prioritárias, eu chamo, né, de as 6 regras da tarefa prioritária. Mas eu aprendi essas 6 regras da tarefa prioritária, que eu chamo com esse nome, com o Evelyn, basicamente. O Evelyn, ele desenvolveu um método chamado método Evelyn, onde ele apresenta exatamente isso que eu vou apresentar para você, só que com outro nome, com outra, um pouco, né? É claro que eu tenho meu toque sutil, mas ele apresenta essa metodologia Evelyn, onde ele compartilha o seguinte: priorize apenas 6 tarefas do seu dia. 6 tarefas do seu dia. Né? Ele prestou consultoria para grandes empreendedores durante a história. O Evelyn prestou diversas consultorias, né? Ele é um especialista em gestão do tempo e ele compartilhou essa técnica que gerou muito resultado para as pessoas. Então, de acordo com essa metodologia dele, a pessoa vai definir 6 tarefas que serão a prioridade delas. 6, apenas 6 tarefas. A regra das 6 tarefas. Se a pessoa realizar 6 tarefas no dia a dia dela, ótimo, ela já venceu o dia, mas serão as 6 tarefas mais importantes. Então já fica um pouco mais claro com você, olha, se eu realizar 6 tarefas hoje, 6 tarefas são a minha prioridade hoje. 6 tarefas são as tarefas mais importantes e, obviamente, essas 6 tarefas estarão também organizadas, né, estruturadas em uma lista de importância. Primeiro, a tarefa mais importante e a 6ª tarefa é a tarefa menos importante. E como é que funciona, né, essa regra das 6 tarefas prioritárias no meu humilde ponto de vista que eu aprendi com o Evelyn? Bom, eu deixo a essência realmente do que ele nos ensinou em relação ao método Evelyn. Você então vai organizar as suas tarefas em 6. Né? Amanhã, quais são as minhas 6 tarefas que eu preciso realizar no meu dia? E eu vou organizando. Né? A tarefa 1 é a mais importante, a tarefa 2 não é mais importante do que a primeira, obviamente, mas é bastante importante. As outras 4 que sobrou, qual das outras 4 tarefas que sobrou é a mais importante? Aí eu defino como a tarefa 3. Das outras 3 tarefas, qual que é a mais importante? Aí eu defino como a tarefa 4. Dessas outras 2 que sobrou, qual que é a mais importante? Eu defino como tarefa 5. E a última, obviamente, a tarefa menos importante, eu defino como a tarefa 6. Agora que você já entendeu essa regra, é importante compartilhar com você as 3 fases da priorização. E essa regra das 6 tarefas vai fazer bastante sentido quando eu for explicar cada uma das fases da priorização. A priorização, ela tem 3 fases, né? Pode ser que você não utilize as 3 fases quando você for organizar as suas tarefas, mas eu deixo claro que pode ser que às vezes você utilize, pode ser que não, mas vai depender da quantidade de tarefas que você tem para realizar no seu dia.
Então é o seguinte. A fase 1, das 3 fases de priorização, a fase 1 é a priorização primária. Nossa, que específico, né? A fase 1 é a priorização primária. Ou seja, você chega no seu dia e você tem 6 tarefas para você poder fazer. Essas 6 tarefas são a sua prioridade e você vai organizar elas numa ordem de importância. Simples assim, 6 tarefas em uma ordem de importância. Pronto, acabou. Mas, Vitor, essa é exatamente a regra que você compartilhou na regra das 6 tarefas. Sim. Só que aí você vai ver a situação complicando um pouco quando a gente for para a fase 2. Então, basicamente, a fase 1 da priorização é, se você tem 6 tarefas, organize essas 6 tarefas numa ordem de importância, seguindo a regra, tá? A fase 1 da priorização, o que seria a priorização primária? É uma categoria que você usa das tarefas que você vai fazer primeiro no seu dia. É uma fase, realmente. E essa fase tem um conjunto de 6 tarefas, que são as 6 tarefas do seu dia mais importantes. Normalmente você deve fazer elas na parte da manhã ao acordar. Agora, isso vai ficar mais fácil para você, vai te trazer mais clareza quando eu for falar da fase 2. E a fase 2 é a priorização secundária. E o que seria a priorização secundária? A priorização secundária, para você entender ela, eu vou usar um exemplo. Imagine que você tem, ao invés de 6 tarefas, você tem 12 tarefas para você poder realizar no seu dia. As primeiras 6 tarefas que você vai realizar no seu dia, elas fazem parte da fase 1. Ou seja, elas fazem parte da priorização primária. Ou seja, esse conjunto de 6 tarefas são as mais importantes, são as mais relevantes. Enquanto as outras 6 que sobraram, Vitor, já que são 12 tarefas, né? Enquanto as outras 6. As outras 6 que sobraram, elas farão parte da fase 2. Ou seja, elas farão parte da priorização secundária. Ou seja, se der tempo de fazer essas tarefas da priorização secundária, ótimo. Mas se não der, tudo bem. Eu fiz as tarefas da priorização primária. E a priorização primária estará organizada numa ordem de importância. 6 tarefas organizadas em uma ordem de importância. Da priorização secundária também estará organizada em uma ordem de importância. Tarefa 1 importante, a mais importante, e assim também sendo organizado. Tarefa 6, a menos importante. Desculpa, tarefa 12, né? No nosso caso aqui, são 12 tarefas. Tarefa 7, a mais importante, e a tarefa 12, a tarefa menos importante. Isso na priorização secundária, organizada em uma ordem de importância. E no caso da fase 3, a fase 3 que é chamada de priorização terciária. Segue a mesma linha de raciocínio da priorização primária e secundária. E o que isso significa? Você tem 18 tarefas para você poder realizar ao longo do seu dia. E aí você vai organizar essas 18 tarefas em uma ordem de importância. Fase 1, priorização primária. Vou pegar dessas 18 tarefas, as primeiras 6 tarefas são as tarefas mais importantes. Organizei uma ordem de importância, ótimo. Sobraram 12 tarefas. Dessas 12 tarefas, quais que são as 6 tarefas mais importantes? Essas 6 tarefas mais importantes agora farão parte da priorização secundária. Priorização secundária, ou seja, da tarefa 7 até a tarefa 12, priorização secundária, ótimo. E aí, eu peguei realmente as 6 tarefas mais importantes para a priorização secundária e vou organizar essas 6 tarefas em uma ordem de importância dentro dessas 6 tarefas. E as outras 6 que sobraram?
As outras 6 que sobraram, obviamente, fazem parte da fase 3, que é a da priorização terciária. E aí, essas 6 tarefas que sobraram, obviamente, vamos organizar em uma ordem de importância, que é da tarefa 13 até a tarefa 18. A tarefa 13 é a tarefa mais importante da priorização terciária e a tarefa 18 é a tarefa menos importante. Mas, Vitor, e se eu tiver mais de 18 tarefas para poder fazer? Se você tiver mais de 18 tarefas para poder fazer, aí você pode utilizar a mesma linha de raciocínio aqui. A gente não criou uma fase 4 ou fase 5, uma fase 4 ou fase 5. A gente foi só até a fase 3. E se você tiver mais de 18 tarefas para você poder fazer ao longo do seu dia, você vai seguir a mesma linha de raciocínio proposta aqui. Você vai pegar mais 6 tarefas e organizar numa ordem, e você vai pegar o restante dessas tarefas e ver, vai pegar 6 tarefas mais importantes e dessas 6 tarefas organizar numa ordem de importância. Depois mais 6. E aí, infinitamente você pode fazer isso com a quantidade de tarefas que você tem para fazer. Mas eu quero deixar claro. As suas tarefas prioritárias fazem parte da priorização primária. Terminou a priorização primária? Ótimo. Tenho mais tempo ao longo do dia? Ótimo. Vou passar para a priorização secundária. Fiz as tarefas da priorização secundária? Ótimo. Vou conseguir fazer da priorização terciária agora. Ótimo. Fiz as tarefas da priorização primária, mas não vou conseguir fazer as tarefas da priorização secundária, sem problema. A priorização primária era a sua prioridade foi cumprida. Amanhã você faz as tarefas da priorização secundária e depois da priorização terciária. Então a questão é prioridade. Você fazer primeiro as tarefas que são importantes. E para você poder fazer isso, a primeira coisa que você, de forma prática agora, a primeira coisa que você precisa é de uma checklist. Eu fiz uma aula falando sobre o princípio da checklist do que fazer, e aí você assiste essa aula. Basicamente, você vai baixar o aplicativo Google Keep, vai criar a caixa de seleção, vai utilizar esse princípio para que você possa criar a sua checklist. Quando você tiver o seu checklist de tarefas, você vai organizar essas tarefas utilizando o princípio da priorização. Compreendeu? Então você vai pegar esse seu checklist do que fazer, essa sua lista de tarefas, que está basicamente talvez numa ordem de horário que você definiu e de data, e aí eu quero que você organize ele agora numa ordem de prioridade. Primeiro o mais importante, primeiro o mais relevante, sempre numa ordem de priorização. E aí você vai organizando, tá? Primeiro você vai utilizar a organização primária, como eu te ensinei aqui, tá? Organização da priorização primária. Então você vai pegar as 6 tarefas dessa sua lista de tarefas que são as mais importantes. Depois, organizei 6 tarefas primeiro. Depois você vai fazer uma organização da priorização secundária, mais 6 tarefas, e depois da organização terciária, mais 6 tarefas. E se tiver mais de 18 tarefas, você vai organizar em uma ordem, você vai seguir na mesma linha de raciocínio. Organizando as tarefas numa ordem de importante. Mas é muito importante que além de você ter o seu checklist do que fazer, você organizar as suas tarefas em ordem de priorização primária, secundária e terciária. Algo muito importante é você executar, realmente fazer as suas tarefas. E claro, não se sinta mal se você, nossa vida, eu escrevi 18 tarefas, não consegui passar da priorização secundária, não tem problema. O seu foco era a priorização primária e você conseguiu realizar a priorização primária.
né? Às vezes as tarefas realmente são grandes e aí a pessoa não consegue passar da priorização primária e não tem problema, tá? Essa ideia, né, que eu tive de organizar as tarefas da priorização primária foi realmente porque às vezes tem pessoas que têm uma lista muito grande de tarefas realmente e precisam delegar tarefas e, e aí acabam que precisa-se dessa ordem hierárquica para organizar essa estrutura de tarefas. Sempre priorizo o que é mais importante e, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Coloque em prática, execute esse exercício e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço para você.